Bom dia, meu povo. Saúde, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. Estivemos de férias, sem gravar vídeo aí quase um mês, mas agora estamos de volta. Quero mandar um abraço lá para o povo de Florianópolis, onde eu estive passando férias. Também quero mandar um abraço lá para o seu Marcelo e dona Elisângela, que são os proprietários lá do kitnet, onde nós passamos férias. Fiquei feliz em conhecer mais esse casal cristão aí. Deus abençoe vocês, um abraço. Também um abraço ao povo de Florianópolis, amém? Então demos um tempo nas gravações e agora estamos de volta para gravar o capítulo 12 do Apocalipse, amém? Seja muito bem-vindo, pegue papel e caneta para anotação e vamos ao texto do capítulo 12 de Apocalipse, do versículo 1 ao 6, amém? Diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse seu filho. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Versículo 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde havia lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Amém? Então esse é o texto, o primeiro texto do livro do Apocalipse, capítulo 12, amém? E a imagem seria mais ou menos essa. Amém? Então, uma mulher vestida do sol, tendo a lua embaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça, e estava grávida com ânsias de dar à luz. Amém? O que você tem que entender neste primeiro momento, nessa cena, que acontece nesse cenário 3 batalhas. O primeiro confronto acontece no céu, amém? O segundo confronto acontece na terra. Aliás, o primeiro confronto acontece no céu, na terra. O segundo confronto acontece no céu e o terceiro confronto volta a acontecer na terra. Então, nesse cenário aparecem 3 batalhas. Uma na terra, uma no céu e o terceiro acontece na terra novamente. Amém? Primeiro confronto, então, uma mulher grávida, uma mulher grávida
é o povo de Deus. Tem duas interpretações, então. Eu vou dar aqui duas interpretações sobre esse cenário da mulher grávida, amém? A primeira interpretação, então, são 3 confrontos, amém? No primeiro confronto, então, uma mulher grávida e um dragão. Verso de 1 a 4. A mulher foge com o filho, verso de 1 a 6. Amém? O segundo confronto, então, é no céu, verso 7 a 12. O segundo confronto está no céu, verso de 7 a 12. Anjos e demônio. Verso 7 a 9. Uma voz declara vitória no céu. Verso 10 a 12. E o terceiro confronto, então, na terra. Verso de 13 a 18. O dragão persegue a mulher. Verso 13. A mulher voa para o deserto. Verso 14 a 16. O dragão persegue a descendência da mulher. Verso 17 a 18. Observação deste primeiro cenário, não tem como negar que ele descreve a gravidez de Maria, mãe de Jesus, e o nascimento de Jesus, amém? Então, essa é a primeira interpretação. Não tem como negar que o verso de 1 a 6 descreve Maria, amém? Grávida do Senhor Jesus, amém? Então descreve todo esse cenário ali, amém? A Maria ali estando grávida, né, do Senhor Jesus, quando o anjo então chega para ela e anuncia que ela foi escolhida então, né, para ser mãe do Filho de Deus, e depois a fuga da mulher para o deserto, José e Maria quando fogem para o Egito, e a referência está lá em Mateus 2, 14 e 15, e Oséias 11, capítulo 11, verso 1, amém? O dragão persegue a mulher, verso 13, representa Herodes, então, que tenta matar o Senhor Jesus quando nasceu, então. E Herodes, então, representa o dragão ali. Amém? A referência está lá em Mateus 2, de 16 a 17, Jeremias 31, 15, quando diz: ouviu-se uma voz, lamentação e grito em Ramá. Era Raquel chorando, então, a sua perda, não querendo ser consolada. Amém? Ali, então, quando Herodes manda matar todos os recém-nascidos de 2 anos para baixo. Amém? E o seu filho foi arrebatado para Deus. Verso 5 representa, então, a cruz e a ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. No verso 5, amém? Então, essa é a primeira interpretação, então, desse texto de 1 a 6. A segunda interpretação, então, está lá em Gênesis 37, verso 9 a 11, amém? Gênesis 37, verso 9 a 11, amém?
Vamos ler então, diz assim: E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti? Amém? Então, há essa referência. E a segunda interpretação, então, desse texto. Então, quem seria a mulher grávida, vestida do sol? A mulher, então, grávida é o povo de Deus. Amém? Representa, então, as 12 tribos de Israel, de onde descendeu a mulher que havia de gerar o Messias. Amém? Vestida do sol, o sol, então, representa a glória de Deus. A lua debaixo dos pés, a lua é símbolo de tempo. Amém? As festas, as colheitas de Israel, então, era marcado pelo calendário, pela lua. Então, a lua marcava os meses, as semanas, então, e as festas de Israel. A lua, então, simboliza o tempo. Amém? A coroa de 12 estrelas representa, então, as 12 tribos de Israel, aonde José é a 12ª. Amém? As 12 de parto, então, representa provação e perseguição. Amém? O dragão, então, é o diabo e Satanás, a antiga serpente. Amém? A referência está lá em Isaías 14, verso 13 a 14, Lucas 10, 18 e Ezequiel 28, verso 14 a 15. Amém? O dragão, então, é o diabo. As 7 cabeças representam a liderança e 7 impérios. Amém? 7 cabeças, então, representa a liderança, 7 impérios. 10 chifres representa poder. 7 coroa, governo. Amém? A terça parte das estrelas, então, simboliza rebelião. 7 cabeças, 10 chifres, 7 coroas representam, então, impérios e líderes mundiais e reinos que passaram, então, lembra todos esses impérios, então, que passaram, então, essas 7 cabeças, então, esses 10 chifres e essas 7 coroas. Amém? Representam, então, os 7 impérios que perseguiram o povo de Deus no passado, que fazem parte da história do povo de Israel. Então, seriam eles, então, o Egito, a Babilônia, a Assíria, a Média e a Pérsia, a Grécia e Roma. Amém? Que estão lá no livro representados no livro de Daniel 2, versos de 1 a 40, e Daniel capítulo 7, verso 28. Amém? Então, todos esses impérios descritos lá, então, na estátua que o rei Nabucodonosor sonhou. Então, todos esses impérios, então, representados nessa estátua. Amém? Então, essa seria a segunda interpretação desse texto do livro de Apocalipse, capítulo 12. Amém?
Verso 3, então, é o dragão, né? A mulher é o nascimento de Jesus. O dragão, então, quer tragar o filho da mulher que foi arrebatado para Deus. Então, fala sobre a cruz e a ressurreição de Jesus. Foi arrebatado, então, para Deus. E do verso 7, então, vamos fazer a leitura. Verso 7, capítulo 12. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e seus anjos. O verso 7, verso 8 e verso 9. Mas não prevaleceram, nem mais lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Amém? Então, o verso 7, 8 e 9 fala então que o dragão ele foi derrotado e lançado na terra. Amém? E a referência então está lá em Isaías 14, 13, capítulo 14, verso 13 e 14, Lucas 10, versos 18, Ezequiel 28, verso 14 e 15, amém? E o verso 10 agora, então, uma voz declara vitória, então, no céu, amém? O verso 10 ali. Agora é chegada a salvação, porque a voz anuncia a vitória, então, no versículo 10. Agora é chegada a salvação, vamos ler. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora é chegada a salvação, e a força e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Por que então agora a voz anuncia a vitória? E é chegado o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo. Quando Satanás agora então ele é vencido e é lançado na terra, isso tem a ver então com a crucificação e a ressurreição de Jesus. Quando Jesus então ele ressuscita ao terceiro dia e ele então agora ascende ao céu e agora então ele pisa a cabeça da serpente, que é Satanás, e agora toma o reino de volta, então, toma as chaves, então, do reino, então, de Satanás e assume o reino novamente e o poder, amém? Ali no verso 10. O verso 11, então, fala da vitória da igreja pelo sangue do Cordeiro de Jesus e pela palavra do seu testemunho. Verso 11. Vamos ler então, diz assim, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Então, quem é? Esses que venceram, então, Satanás. Aqueles que têm, então, os mandamentos de Deus, amém? E a palavra do testemunho, então, a palavra de Deus, amém? É a igreja. Então, verso 11 ali, então, essa vitória é da igreja pelo sangue de Jesus, amém? Que é o Cordeiro de Deus e pela palavra de Deus, que é o seu testemunho. Quem são esses, então, do verso 11? É a igreja. E verso 12. Verso 12 diz assim, pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais, e ai dos que habitam sobre a terra. E no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que há pouco tempo. Amém? Então, o verso 12 diz
fala da alegria, então, nos céus. Mas ai dos que habitam na terra, por causa da ira de Satanás. Por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo, então. Amém? Mas ele já foi vencido, amém? E o verso 13, então, verso 13. Verso 13, ouvi uma voz no céu que me dizia, descreve, bem-aventurado. Verso 13, verso 13 aí, do capítulo 12, diz assim, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. O verso 13, então, diz assim, o verso 13 e 14, então, fala que o dragão persegue a mulher, amém? Que é o povo de Deus, e que ela foge para o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Fala então das 70 semanas de Daniel, que vem a ser os três anos e meio, os 3 últimos anos e meio, a última semana então de Daniel, amém? Que são 3 anos e meio da grande tribulação. Então, isso que fala no verso 13 e 14, amém? Verso 14 diz assim, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao lugar onde é sustentada, por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Isso então fala dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, onde a mulher foge para o deserto e é sustentada então por Deus. Fala então que na grande tribulação haverá livramentos, Deus ajudará a sua igreja então. É isso que simboliza então o verso 13 e 14. E Deus, nos últimos dias, na grande tribulação, vai ajudar também ainda a sua igreja, amém? E o verso 15, então, vamos ler. Verso 15, a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, águas como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar o filho da mulher e a mulher, amém? Então o verso 15 fala sobre a serpente que lançou, que é Satanás, um rio para arrebatar a mulher. Mas diz então que a terra ajudou a mulher. O rio, então, significa nações, muita gente, exércitos, que irão perseguir a mulher nos últimos 3 anos e meio, então, da grande tribulação. Aonde haverá livramento, Deus vai ajudar a mulher, então. E ele vai mandar um rio, então, são exércitos atrás da igreja, no final da grande tribulação. Mas diz então que no verso 16, a terra ajudou a mulher e abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara atrás da mulher. Então, isso significa que Deus ainda vai ajudar a sua igreja nos últimos dias, na grande tribulação, Deus vai ajudar a sua igreja. E esse rio, então, que foi tragado pela terra, significa que a terra vai ajudar a mulher. Isso pode ser o quê? Significa terremoto, saraiva, fogo, intervenção divina. Deus vai ajudar a sua igreja no final dos últimos tempos. Amém? E no verso 17, então diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto da sua semente,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem é então o resto da semente da mulher? Amém? É a igreja. Aqueles que guardam os mandamentos e têm o seu testemunho. É o povo de Israel e a igreja. Amém? Diz que ele foi fazer, então, no verso 17, foi fazer guerra contra o resto da semente da mulher. Amém? Os que testemunham de Cristo. Aonde está isso? A referência está lá em Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, verso 15. Vamos ler o que diz lá. Gênesis 3, verso 15, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, por que Satanás foi fazer guerra contra o resto da semente da mulher? Porque a semente da mulher é o povo de Deus, da onde sairia, então, a mulher que geraria o Messias, aquele que lhe feriria a cabeça e ele feriria o calcanhar. Isso fala o quê? Da crucificação de Cristo, onde Cristo foi ferido no calcanhar, mas no terceiro dia ele ressuscitou, então, desceu ao abismo e pisou a cabeça da serpente de Satanás, então. Por isso, então, que o dragão, então, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto da sua semente. Por quê? Porque ele sabia que do povo de Deus, a semente, que seria as 12 tribos de Israel e a igreja, como foi profetizado, então, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, que foi a primeira profecia de Deus sobre o Messias, aquele que viria da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, então, e de Satanás. Por isso ele foi fazer guerra, então, contra a descendência da mulher, então. Mas ele foi vencido na cruz, quando o Senhor Jesus, então, ele ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu. Então, foi ali que Jesus, então, alcançou a vitória. Amém? Tomou, então, as chaves do inferno e assumiu, então, o poder do reino de Deus, então. E por isso que Satanás tem grande ira e agora ele persegue a igreja de Deus e o povo de Deus. Amém? Então, essa seria a segunda interpretação. Encerramos, então, o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Amém? Então, recapitulando, então, a primeira interpretação do capítulo 12, do verso 1 ao 6, descreve, então, Maria, não tem como tirar o mérito de Maria, como mulher e como parte dessa profecia. Então, seria Maria ali, no verso 1 ao 6, descreve o nascimento de Jesus e a fuga de Maria e José para o deserto, quando Herodes, então, tentou matar o Senhor Jesus quando ainda era criança e mandou matar todos os recém-nascidos de 2 anos para baixo, aonde o profeta Jeremias, lá no capítulo 31, profetizou, então, e houve lamentação, uma voz, choro e pranto em Ramá. Era Raquel chorando a sua perda e não querendo ser consolada. Então fala de Herodes ali, quando mandou matar todos os recém-nascidos de 2 anos para baixo lá em Belém. Amém? Então não tem como
negar que do verso 1 ao 6 descreve ali, então, Maria e o nascimento de Jesus e a fuga lá para o deserto, amém? Não tem como negar isso. Todavia, porém, entretanto, eu posso reconhecer Maria como parte dessa profecia sem endeusar Maria, como fazem os católicos, amém? Sem achar que Maria agora sem achar que Maria agora é uma mulher que está sentada no trono de Deus e dá ordens agora, como descrevem os católicos lá naquele filme me fugiu o nome do filme agora, O Alto da Compadecida, amém? Então eu posso reconhecer que é Maria aqui como uma serva de Deus, sem endeusar Maria, amém? Sem colocar Maria num pedestal e achar que agora é Maria que intercede pelo pecador e que dá ordens no céu, amém? Mas também, recapitulando, tem a segunda interpretação, então, do sonho de José, no versículo, no capítulo 37 de Gênesis, verso 9 a 11, que descreve, então, que o sol seria a glória de Deus, seria Deus, a lua, então, seria o tempo, símbolo do tempo, amém? Porque marcava, então, as festas de Israel, os meses e a semana, a época de plantar e de colher. A coroa de 12 estrelas, então, seria as 12 tribos de Israel. As 12 de parto, então, seria a perseguição e a aprovação do povo de Deus. O dragão, então, seria o diabo e Satanás. As 7 cabeças, então, recapitulando, representam, então, a liderança e 7 impérios, que seriam eles os 10 chifres e os 7 diademas, que são o Egito, a Babilônia, a Assíria, a Média e a Pérsia, a Grécia e Roma. Amém? E essa seria, então, a segunda interpretação. Amém? Ficamos por aqui, mas quero orar. Quero fazer uma oração com você. Amém? Vamos orar, então. Amado e querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela revelação dada ao teu servo João, do livro do Apocalipse, que se trata da revelação dos últimos dias, dos últimos tempos. Cremos na tua palavra, Senhor, dada ao teu servo João lá na ilha de Patmos. Cremos também, meu Deus, que virá o grande dia da vitória da tua igreja e do teu povo, Senhor. Quando Deus, então, vencerá o adversário das nossas almas de uma vez por todas e os seus anjos, Senhor, que são as estrelas lançadas na terra, a terça parte dos anjos caídos que acompanharam, então, o nosso adversário, a Satanás. Virá o grande dia, Senhor, dessa grande batalha em que o teu povo, então, alcançará a vitória e a tua igreja, Senhor, será vitoriosa. E então virá, meu Deus, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de glória, Senhor, para o teu povo, para a tua igreja. Este povo tão perseguido aqui na terra, Senhor. Por aqueles que são contrários ao teu povo, à tua igreja, à tua palavra, Senhor, por aqueles que perseguem o teu povo e que não compreende, meu Deus, o grande plano de salvação que o Senhor projetou na cruz de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, meu Deus, esperamos esse grande dia, Senhor, em que os filhos de Deus hão de então ser transformados num corpo de glória, Senhor,
revestido de poder e de glória, e de incorrupção e imortalidade, Senhor, para todos sempre. Cremos nesse dia e no dia da tua volta, Senhor. Seja abreviados esses dias, então, para que teu povo alcance a vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos do canal Profetas do Último Século. Encerramos aqui mais um capítulo do livro do Apocalipse, capítulo 12, então. Fico por aqui, então. Até um próximo vídeo, se Deus assim o quiser e o permitir. Fique com Deus. Amém.